está em época de eleição e quero fazer uma denúncia. O Ciro Gomes, do PDT, invade encarnações, celebridades que têm um poder. E quero ser muito sincero ao povo brasileiro, ao povo do Maranhão, ao povo de São Luís, ao povo mundial, a minha terra também. O que eu estou falando de encarnações? Eu vou ser bem claro a vocês. No nosso país, na minha cidade, em estados da federação, sempre nasce um grupo, pessoas que têm um tipo de poder, que são infectadas por coisas cósmicas, como radiação extraterrestre, que são infectadas por uma coisa paramental porque é uma coisa espiritual, que são sempre infectadas quando bebê por uma coisa divina, de divindade, que entra nesse bebê. Mas entra porque eu penso, meu preconceito é porque nós temos descendentes da tribo de Dan. E a tribo de Dan te mentia um anjo do Senhor ou um espírito como sendo nazireu. Anjos do Senhor, e o maior deles foi Sansão. Isso é numa etnia com cabelo, com olho castanho e olho azul, uma coisa meio verde, meio azul, um olho castanho, olho verde, olho azul. Para mim são esses três predominantes, uma coisa negra também. Mas quero deixar claro uma coisa. Quando isso acontece, essas pessoas são vistas. A radiação é inerente ao nosso planeta e são vistas por todos. Mas no nosso país, é essa denúncia, esse relato que eu quero deixar bem claro a vocês. Dentro disso, uma população e meia com traficantes ou com uma coisa católica, uma coisa evangélica, recebe aquela pessoa e mantém ou o seu lado financeiro, ou o seu lado religioso, ou o seu lado político, ou o seu lado como celebridade, ou o seu lado que ele sabe realmente que suas namoradas, os seus relacionamentos, ele sempre atrai um grupo que faz parte, eles pensam que é uma coisa antiga daquela encarnação, que aparentemente eles pensavam imagens ou uma coisa evolutiva em forma de visor, o que seja uma coisa antes dela vir ao mundo. E são os seus parceiros, suas parceiras, são de acordo essa índole do lugar. E sempre é um grupo exato, está no mesmo lugar, está perambulando aquele lugar, ou tenta interagir com ele. Nisso, existem outras encarnações ao resto do mundo, que tem um tipo de poder, mas são meio brasileiras. Nos Estados Unidos, na Europa, mas é sempre desse tom que é. E Ciro Gomes e o PDT são os piores chacais que castram, que matam, que invadem encarnações. São os piores chacais que matam bebês, que têm poder, que famílias serem foragidas de centros religiosos, que faz uma verdadeira derrota a famílias com esses garotos que têm poder, que tem algum tipo de que são meio meta-humanos, que podem voar, se transportar, ou que são infectados com coisa cósmica, divina angelical. Eles são os piores chacais. Eles fazem invasões militares, lutam contra a família e fazem a família, no final, ser rendida a uma coisa militar. Não voto no PDT nem em Ciro Gomes. Esse grupo é um grupo cristão do lado protestante, que não gosta de encarnações, diz que encarnações, no fim, estão com uma coisa chamada de marca da besta, uma coisa chamada anticristo, e diz que até eu sou anticristo. E quando diz isso,
se armam com policiais, se armam nos seus distritos que governam e se armam com a Polícia Federal para derrotar políticos mercenários, para derrotar políticos que vencem e domam lugar contra o exército político. Existe a Polícia Federal que eles mandam e eles fazem ataques, eles deformam, amputam membro de médicos, amputam, deformam a face de pessoas e se armam em lugares desertos com policiais sendo rendidos, com membro decapitado, com a face derrotada, machucada, com tampão, para depois dominar o lugar onde encarnações estão. Eles fazem isso num lugar chamado Monte Castelo, num lugar chamado Quatraque, e naquele lugar obrigam a colocar chips contra o poder e de localização em encarnações. Essa é minha denúncia. Ele é o pior inimigo de encarnações e com a Polícia Federal, o pior inimigo do governo que predispõe ter um exército soberano e poder roubar como quiser a nossa terra. Essa é a minha palavra.